Olá, eu sou a Gabriela Jacinto Barbosa. O trabalho que apresento na segunda Mostra VECAM tem como título Violência contra as Mulheres e a Interlocução com o Direito das Famílias, Guarda, Afetos e Desafetos. Eu quero começar a minha fala com uma frase de Djamila Ribeiro, que diz o seguinte: pensar a partir de novas premissas é necessário para se desestabilizar verdades. Muitas questões nos são apresentadas como verdades, como se houvesse somente um olhar, se somente um olhar existisse, como se não houvessem outras premissas. Assim, pensar outras possibilidades, ou até mesmo olhar com outras lentes, pode ser importante para enxergar além das verdades colocadas como tal. Então, pensando assim, eu chego a esse trabalho que tem como objetivo trazer uma reflexão a respeito do direito das famílias e a sua interlocução com a violência contra as mulheres. Para isso, eu utilizei como objeto de investigação a questão da violência com as suas interfaces relativas às mulheres no âmbito familiar, buscando identificar e observar as decorrências e as recorrências na guarda compartilhada associada aos casos de violência contra a mulher. E eu entendi que era necessário fazer uma abordagem crítica neste trabalho, porque o direito das famílias ele se apresenta com um novo paradigma, e há um paradigma da afetividade, do afeto como núcleo central das relações familiares. Porém, há famílias que não existem muitos afetos, mas sim desafetos e violências. E isso é importante identificarmos e darmos visibilidade para que a gente não caia naquela universalidade que muitas vezes o direito se propõe e que deixa muita gente de fora, ou os casos singulares, peculiares, são tratados como gerais, Todo mundo tem a mesma resposta e às vezes as coisas não são dessa forma, são mais complexas que isso. E aí trabalhar com as mulheres em suas pluralidades é também observar os marcadores sociais que elas estão colocadas. Por exemplo, as mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres brancas, quilombolas, dissidentes de gêneros, mulheres com deficiência, enfim, são mulheres que, além destes marcadores, vivenciam também opressões, E a somatória dessas opressões, elas são bem preocupantes porque elas também desenrolam muitas vezes no âmbito familiar e atinge não só elas, essas mulheres, como também aos seus filhos ou suas filhas. Audre Lorde nos fala que não há hierarquia de opressão. Opressão é opressão, mas que as pessoas vivenciam essas opressões de maneiras diversas. Então, identificar essas opressões é importante. E quando a gente trabalha com a guarda compartilhada, identificar essa peculiaridade, quando chega ao judiciário um caso de que há violência doméstica, é importante trabalhar com esse olhar de uma especificidade, para que não faça com que uma guarda compartilhada, por exemplo, em sede de liminar, seja deferida e propague, mantém alguns danos, Uns danos que já eram existentes, mas que, dependendo da aplicabilidade daquele instituto, no caso específico, possa trazer mais danos. Então, essa cautela é muito importante. Por quê? Porque a lei, ela vem trazer, a legislação vem trazer que, em caso de que não há acordo entre os cônjuges, entre os pais, que seja aplicada a guarda compartilhada. E a doutrina, a jurisprudência também vem trabalhando nisso como uma regra geral. E isso é muito preocupante quando a gente se depara com casos em que há violência doméstica,
porque ela não vai atingir muitas vezes aquela mulher especificamente, somente, né? Ela vai atingir os demais membros da família, né? E principalmente os filhos, que eles não elaboram, né? Da mesma forma que os adultos, cada um da sua maneira. E eu convido, né, a todas e a todos a fazer a leitura, que é muito mais densa, é mais profunda desse artigo, porque eu tento tirar o direito, né, desse lugar de conforto, dessa universalidade que se propõe e defrontar com realidades, realidades duras, realidades que muitas vezes ninguém quer ver, mas que é importante observá-las, trazê-las para a discussão, para que uma melhor resposta o direito possa dar. Porque muitas vezes estamos entranhados, né, em algumas verdades, em algumas premissas que são colocadas como universais, mas que, na verdade, quando defrontadas com a realidade, não são bem dessa maneira, né? E às vezes estão entranhadas por um discurso de controle social que faz com que as vulnerabilidades, as desigualdades, os resquícios patriarcais, eles sejam camuflados, né? Eles sejam entranhados naquilo ali e imperceptíveis. Então, trazer a percepção é muito importante. Então, é isso. Convido a todas e a todos a fazer a leitura e tirar as suas, né, conclusões em relação ao que se propõe.